Glória a Deus, boa noite, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus, possa estar sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, em nome de Jesus Cristo, amém? Essa noite eu trago uma palavra, ou seja, uma reflexão para nós, para a nossa meditação. Eu quero, não é bem uma pregação, não vou pregar, uma pequena palavra. Quero refletir com você hoje sobre algo sobre Pedro. Eu gostaria de pegar o texto de Mateus capítulo 26, o versículo 31. Vai nos dizer assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor do rebanho, ficarão dispersas as ovelhas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Meu Deus e meu Pai, mais uma vez nos encontramos, Senhor, sobre esse altar, para trazer uma revelação do Senhor aos corações que nos ouvem, que nos ouvirão. Meu Deus, eu não sou nada, meu Pai, sou apenas um vaso, sou apenas, ó Deus, um pobre pecador, meu Deus. Mas o Senhor é o Deus de graça, um Deus de misericórdia. E nessa noite eu me coloco, meu Deus, em tuas mãos, eu me coloco à tua disposição. Eu me coloco, meu Deus, diante do Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, usar-me como canal, como teu instrumento, para alcançar o coração do meu amado irmão, amigo que me ouve nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, que ela entra, meu Deus, nos corações, que a tua palavra ela possa penetrar nas mentes, ó Pai, gerando vida, restauração, salvação, para a glória do teu nome. Amém. Glória a Jesus. Eu quero nessa noite refletir com você sobre negação. Nós vamos ver nesse texto que Jesus, nessa mesma noite, Jesus seria preso, Jesus seria entregue nas mãos do Sinédrio, que o levaria, a Pilatos para que esse o condenasse à morte de cruz. Então nós vamos ver aqui nesse texto que depois de 3 anos, Jesus andando com seus discípulos, vai chegar a noite em que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Toda vez que eu leio esse texto, essa passagem, eu aplico ela a mim mesmo. E já há muitos anos que eu venho refletindo nessa mensagem, nesse texto, e faço para mim mesmo essa pergunta: a nossa fé, a minha fé, ela está preparada para passar pela prova, passar pelo dia mau, sem negar Jesus? Há muitos anos eu tenho orado pedindo ao Senhor que, além de palavras, Ele pusesse em mim um espírito de coragem, para que, se preciso for, morrer pelo nome dEle, que eu
assim o fizesse. Eu vejo que as palavras de Jesus para aqueles discípulos foi contra as expectativas deles, porque algo que frustrou muito Judas em Jesus foi porque Judas esperava um líder político, um líder partidário, um líder que viesse. Ele não esperava um líder espiritual, mas sim um líder terreno, um líder terrestre, um líder político, que viesse libertar Israel do Império Romano. E nós vamos ver que após Jesus cear com esses homens, após Jesus comer, participar com eles da última ceia, Jesus ele vai dizer para eles assim: olha, todavia não voltarei a comer desse pão e do fruto dessa videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Após o Senhor ele participar naquela noite, aquele memorial com seus discípulos, Judas a essa altura já havia largado eles, deixado eles para ir até o Sinédrio, onde ele traria os soldados para prender Jesus também, ali no Monte das Oliveiras. E Jesus agora ele se encontra com seus 11 discípulos, porque Judas já havia saído para procurar os soldados para prender Jesus. Algo que me chama a atenção aqui é que Deus ele sempre se preocupou em nos preparar para o dia mau, em nos preparar para viver momentos que não seriam tão bons para nós, momentos que a nossa paz seria tirada, momentos que a nossa alegria seria roubada, mas tudo faz parte de um propósito de Deus. E aqui Jesus ele segue cumprindo o seu propósito, porque ele não veio simplesmente para atrair multidões. Jesus ele não veio para ser cercado por multidões, mas ele veio para morrer numa cruz. O propósito de Jesus na terra foi morrer na cruz, para que eu, você pudéssemos sermos redimidos através do sangue do Cordeiro de Deus que foi derramado ali pelos meus pecados. E eu gostaria que você refletisse um pouco na sua vida, um pouco na sua fé. Eu não estou aqui para te julgar, eu não estou aqui para te apontar, mas eu julgo a mim mesmo, lanço essa palavra para mim mesmo e te convido a refletir comigo nessa palavra. Muitas das vezes nós, pela empolgação ou pelo calor do momento, fazemos promessas que acabamos não cumprindo. Isso é natural do ser humano. Muitos ali no calor do momento não analisa o peso da promessa, se tem condição ou não de cumpri-la, mas acaba cumprindo, acaba fazendo uma promessa, fazendo uma aliança, fazendo um compromisso com alguém, mas em determinado ponto, determinado momento, essa aliança é quebrada, essa promessa é quebrada, porque você não teve condições de cumprir essa palavra. Jesus ele segue para o Monte das Oliveiras e numa certa altura ele vai, ou talvez ele vai caminhando com seus discípulos e vai dizendo para eles: olha,
vocês vão se escandalizar. Vocês vão, esta mesma noite, vocês vão escandalizar comigo. Até aqui eu tenho sido admirado por vocês, até aqui eu tenho sido seguido por vocês, até aqui vocês têm me acompanhado, mas um já se foi, e destes 11 que ficaram, não vai sobrar nenhum. Todos irão se escandalizar comigo ainda essa noite. Eu vejo Jesus aqui na sua última noite com seus discípulos, na condição de um homem livre, que poderia entrar e sair em qualquer lugar ali, porque nessa mesma noite ele seria detido, ele seria tirado a sua liberdade, e naquela mesma noite Jesus seria considerado um preso, um condenado à morte de cruz. Só que quando Jesus vai dizer isso para aqueles discípulos, imediatamente Pedro ele toma a iniciativa. Pedro ele sempre está tomando, a frente dos seus amigos. Você vai ver isso em Mateus capítulo 16, quando Jesus pergunta para eles: e vós quem dizeis que eu sou? Pedro já toma a iniciativa dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor se agrada disso e faz com Pedro ali uma aliança. Em João, no capítulo 6, se não me falha a memória, outra ocasião em que os discípulos vão abandonar Jesus, e Pedro e Jesus vai ficar com os outros discípulos. E quando o Senhor pergunta para eles: e vós também não quereis ir? Pedro imediatamente ele responde: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? João 6:68. Então Pedro ele sempre estava com a resposta na ponta da língua para responder. Só que muitas das vezes aquele que é apressadamente a responder à altura, ele acaba cometendo equívocos, ele acaba cometendo erros, ele acaba fazendo promessas sem analisar o peso daquela palavra. Pedro vai tomar a iniciativa: não, ainda que todos aqui se escandalizam, eu não vou me escandalizar. O que me chama a atenção é que Pedro, ele não só era precipitado para responder e para falar, sem analisar o peso das suas palavras, mas também era precipitado ao ponto de julgar os seus amigos. Porque ele vai olhar e entre aqueles 11 ele vai se colocar como o melhor, como o maior. Não, eles aqui podem te negar, eles podem se escandalizar, mas eu não. Eu tenho convicção comigo que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tanto em Mateus 16, quanto em João capítulo 6, versículo 68, ele vai declarar isso para Jesus: tu és o Cristo, para onde iremos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Agora eu quero que você analisa quantas vezes você disse para Deus: eu te amo. Quantas vezes nós falamos para o Senhor: Pai, eu não vou fazer como Pedro, eu não vou negar o Senhor, eu não vou te abandonar como aquele irmão que caiu, pecou, saiu da igreja e se distanciou do Evangelho. Quantas vezes multidões estão com essas palavras na ponta da língua para dizer para Deus:
Eu estou pronto a ir contigo até a morte. Eu estou pronto a perder tudo. Só não abro mão da tua presença. Muitos, ou a maioria, trazem consigo essa promessa, essa palavra na ponta dos lábios. Mas eu quero perguntar para você, se de fato você tiver que escolher entre Jesus, e a sua família, ou a sua vida, qual seria a tua escolha? Talvez hoje é fácil você dizer para mim: não, pastor, eu certamente escolheria Jesus. Sim, beleza, eu também diria o mesmo. Mas a minha preocupação sempre foi: Senhor, uma coisa é eu dizer para o Senhor, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Outra coisa é quando de fato me deparar com a morte, eu ter essa mesma fé, essa mesma convicção, essa mesma força para não negar o Senhor. Hoje é 8 de maio, circula-se um áudio nas redes sociais de que hoje a terra teria 3 dias de escuridão. E muitos me perguntaram: pastor, isso é verdade? Muitos ficaram com medo, muitos se atemorizaram. E a minha resposta é: eu nunca tomei iniciativa de julgar nenhuma profecia ou nenhuma palavra, porque a Bíblia me manda provar e esperar. Se a palavra cumprir, o profeta é verdadeiro, mas se não cumprir, tenham como um falso profeta. Ainda que seja um áudio, não conheço a fonte, não sei quem passou, não vem ao caso. Só que eu tenho um posicionamento comigo. Eu descanso no Senhor, porque eu sei que um dia, isso não precisa ninguém revelar, isso não precisa nenhum anjo do céu descer para falar para mim que isso vai acontecer, porque Jesus já me disse na sua palavra, Ele já deixou registrado que os últimos dias seriam tempos trabalhosos, seriam tempos difíceis, e nós já estamos começando a viver, nós estamos passando por esses tempos difíceis. Se você abrir Lucas capítulo 21, você vai ver Jesus falando do princípio das dores, epidemias, guerra, fome. Apocalipse capítulo 8 ao 9 vai estar falando dos 7 selos, das 7 trombetas. O que eu preciso fazer é estar preparado, porque a mesma palavra que ela me diz que virá tempos difíceis sobre a terra, ela me garante que aqueles que tiverem a marca do Cordeiro, aqueles que tiverem a marca de Cristo, a morte não terá poder sobre eles, os demônios não terão poder sobre eles. Nós precisamos entender que vai chegar dias aonde nós teremos que escolher entre Deus e a nossa vida. Vai chegar dias que nós teremos que escolher entre Cristo e a nossa família. Vai chegar dias que nós vamos ter que escolher entre Jesus e a nossa liberdade. Eu estou vendo aqui homens que traziam na ponta da língua uma certeza: ainda que isso aconteça, eu não vou negar o Senhor, eu não vou te abandonar jamais. Quantas das vezes, irmãos, amigos, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu estou pronto a te seguir, eu estou pronto a servir o Senhor, ainda que todos te abandonem. Mas as pequenas coisas nós não conseguimos cumprir essa palavra.
Porque negar Jesus não é só dizer com nossos lábios, eu não conheço, como Pedro disse. Negar Jesus não é só simplesmente nós abandonarmos a igreja do Senhor, mas negar Jesus, a negação de Jesus começa dentro da igreja, quando nós ainda estamos no caminho. Porque se você analisar o texto mais à frente, você vai ver que quando Jesus escolhe Pedro, Tiago e João para subir com eles para o monte para orar, Jesus pediu ajuda àqueles 3 amigos para dividir com ele aquele momento de dor. Mas o versículo 40 vai dizer assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse Pedro: então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Veja bem, queridos, é o mesmo Pedro que minutos, horas antes assegurou com muita convicção: eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar, eu estou pronto a ir contigo até a morte. Porque se você pegar o versículo 35, ele vai dizer: disse-lhe Pedro, ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Dizer é muito fácil, prometer é muito fácil. Quantas promessas você fez e não cumpriu? Quantas palavras você lançou e não cumpriu? Quantas vezes você disse a um amigo: olha, conta comigo, mas quando ele precisou de você, você deu no pé. Negar Jesus não é simplesmente eu abrir minha boca e dizer não conheço, não sei, como Pedro vai dizer mais à frente. Mas negar Jesus é todos os momentos. Quando eu deixo de ajudar um pequeno, quando eu deixo de alimentar um faminto, quando eu deixo de vestir alguém que está com frio, é negar Jesus. Porque o próprio Jesus, lá em Mateus capítulo 25, ele vai dizer para os seus discípulos, quando eles perguntam: quando te vimos com fome, quando te vimos com frio e não te vestimos? E Jesus vai dizer para eles: quando fizestes a um desses pequeninos, a mim fizestes. Negar Jesus está nos mínimos detalhes das nossas vidas. Negar Jesus está nas pequenas coisas. É quando o Senhor me pede a fazer algo e simplesmente eu digo não posso. Se eu estou negando Jesus, a minha maior preocupação e a minha maior preocupação da igreja brasileira, porque eu nem falo a igreja de Cristo, porque nós temos missionários morrendo no Oriente Médio por não negar esse Jesus. Nós temos pastores morrendo, queimado em fogueiras, queimado, vendo torturadores estruparem, violentarem seus filhos, suas famílias, pressionando negar Jesus, mas ele continua na sua fé, ele continua na sua crença. Oh, aleluias! Mas a igreja brasileira é uma igreja que precisa acordar para isso, porque está chegando o momento em que o nosso Senhor vai bater a porta, e quando Jesus chegar, uma grande perseguição vai se instaurar sobre a igreja, e talvez ela já tenha começado, e nós não estamos vendo, porque os nossos olhos estão como os de Pedro, dormindo. Olha, e voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: não podeis orar? Jesus vai voltar novamente e vai ver aqueles homens com os olhos pesados. Eles não conseguiam se manter com os olhos abertos, porque eles se encontravam cansados, mas eram os mesmos que disseram horas antes: eu estou com o Senhor em todos os momentos que o Senhor for passar. Eu oro pela minha vida, eu oro pela igreja brasileira, para que mais que palavras nós venhamos ter atitudes,
Nós venhamos demonstrar em atitudes aquilo que muitas das vezes somos rápidos e precipitados para demonstrar em palavras. O Senhor está procurando adoradores. O Senhor está procurando pessoas que o amem acima de tudo, pessoas que não venham negar Jesus por um prato de lentilha, pessoas que não venham abandonar a fé. Talvez esse momento que já vamos para 2 meses de igreja fechada, você cultuando em casa, me assistindo pelas redes sociais, acompanhando pelas televisão, como está a tua fé, meu irmão? Eu gostaria de perguntar para você nessa noite, como está você hoje? Será que você não está como esses discípulos aqui, meio sonâmbulo, meio cansado, meio frio? Não, mas eu não desviei, eu estou firme. Mas eu quero saber como se encontra o teu coração, como se encontra a tua fé, como se encontra as tuas forças, as tuas convicções, porque não basta eu dizer com palavras, eu preciso refletir dentro de mim mesmo. Eu tenho força para orar, eu tenho força para jejuar, eu ainda estou naquela sede de quando chegar o horário de culto, eu estar ali cultuando, adorando o nome do Senhor. Como que está a tua fé? Talvez é simples hoje você justificar a Deus, o Senhor entende, né? Eu não posso ir à igreja, eu não posso cultuar, eu não posso. Então até que se resolva essa situação, vamos levando a vida, né? Eu te pergunto, será que é esta fé que o Senhor, Ele quer encontrar em mim? No versículo 24, do capítulo 24, no versículo 12, Jesus ele vai dizer assim, versículo 11: levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, e o amor se esfriará de quase todos. Aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Você vai ver que Jesus ele está dizendo que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar os conflitos, o amor de muitos iriam se esfriar. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite. Eu quero que você olhe para dentro do teu coração nessa noite. Não minta para você mesmo, não minta para o Espírito Santo de Deus. Você não precisa responder para mim, você não precisa dizer nada para mim, mas diga para você mesmo. Aquilo que tem saído da minha boca, aquilo que tem saído da tua boca, são palavras sinceras, são atitudes sinceras. Não faça como esses discípulos, precipitadamente: ah, Senhor, estou pronto a ir contigo. Talvez se eles tivessem orado: Senhor, a minha fé não é bastante, a minha fé não é grande o suficiente para suportar tal momento, para suportar tal aflição. Talvez se eles tivessem rendido como aquele pai daquele jovem, daquele menino endemoniado que levou até Jesus. E o Senhor replica a ele dizendo: até quando estarei convosco, ó geração incrédula, até quando estarei convosco e vos sofrereis? Aquele pai, ele cai aos pés de Jesus e fala: ajuda-me na minha incredulidade, me ajude na minha falta de fé. Aquele pai imediatamente ele reconhece: sim, Jesus, eu estou dizendo, mas lá dentro do meu coração essa fé não existe. Me ajude, Jesus, me ajude na minha fraqueza, me ajude na minha falta de fé. Oh, igreja brasileira, igreja de Cristo, acorda, olha para dentro de você. Talvez você está morrendo, talvez você está como esses discípulos, dormindo, mas se enganando a si mesmo, dizendo: estou forte,
Eu vou seguir Jesus, eu vou suportar firme. Como está teu coração nessa noite? Como está a tua mente nessa noite? Será que você não tem sido um Pedro? Será que você não tem sido um João? Porque dos 12, todos deixaram Jesus sozinho. Dos 12, não restaram um. Todos se escandalizaram. Eu quero que você não ignore a palavra de Deus, porque o Senhor, Ele nos avisa antes de acontecer. Jesus avisou esses homens antes de acontecer, mas eles estavam tão confiantes em si mesmos que não viram que precisava clamar por força e misericórdia para suportar aquele momento. O que o Senhor está querendo de mim hoje, igreja, o que o Senhor está querendo de você hoje não é: ó Deus, eu vou com o Senhor até a cruz. Não. Mas o que o Senhor está querendo que nós assumimos: Pai, eu preciso de ajuda. Pai, eu preciso de fortalecimento, porque a minha fé está se esvaindo, a minha fé está enfraquecendo, as minhas forças estão se acabando. Como que está a tua fé, meu irmão? Precisamos ser sinceros conosco mesmo. Precisamos olhar para dentro de nós e parar de olhar para os lados. Parar de olhar para o nosso irmão como Pedro: olha, ainda que eles se neguem, eu não vou te negar. Eu tenho orado muitos anos, feito essa mesma oração. Que eu não venha me acovardar mediante a morte, mediante a perseguição, mas que eu venha ser fiel ao Senhor. Que nós possamos ser fiel ao Senhor. No versículo 35, Pedro está assegurando para Jesus: se o Senhor estiver na cruz, o Senhor vai ter um companheiro lá do seu lado. Se te pregarem na cruz, vão ter que pregar eu também. Só que quem foi para a cruz com Jesus? 2 malfeitores, 2 criminosos, 2 ladrões. Os amigos não suportaram aquele momento. Quem ajudou Jesus a carregar a cruz? Um Simão Cirineu, um estrangeiro, um desconhecido, que naquele momento em que o meu Jesus já não tinha mais força para arrastar aquele madeiro, o Simão Cirineu ajuda ele a carregar a cruz. Onde estão os amigos? Aonde está Pedro, que disse: eu estou pronto a ir contigo até a morte? Aonde está João? Aonde está Tiago? Aonde está André? Aonde está Bartolomeu? Aonde estão os 12, os 11 que andaram com ele, que viram os milagres? Aonde estão? Estão em qualquer lugar menos ao lado de Jesus. O momento em que ele mais precisava, não restou um. Não é tempo para você usar de demagogia. Não é tempo para você fazer orações lindas, ensaiadas, cheias de demagogia. Não é tempo. É momento de olhar para dentro de mim mesmo, reconhecer minha miséria, reconhecer minha pequenez, reconhecer minha incredulidade, reconhecer minha fraqueza e clamar: tem misericórdia de mim, filho de Davi. Fortaleça-me, renova minhas forças.
Oh, aleluia. O Senhor está chamando, o Senhor está chamando-nos. O Senhor está nos chamando. As trombetas estão tocando, os céus estão sendo abertos. O Messias está batendo a porta. Jesus vai voltar. Prepara-te, igreja. Jesus vai mostrar para Pedro uma dura realidade. Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, aliás, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Jesus falou para Pedro algo que ele não queria ouvir. Que é isso, Jesus? Me envergonhando na frente dos meus amigos, me chamando de covarde? Não, Pedro vai fazer sua autodefesa. Ainda que te preguem numa cruz, eu estou disposto a morrer com o Senhor. Cuidado com a sua autodefesa, porque ela te torna cego para enxergar e ouvir a palavra que Deus está direcionando ao teu coração. Talvez você está tão convicto de si mesmo, tão cheio de si mesmo, que não tem ouvido os alertas que Deus tem dado, tem trazido ao teu coração. Cuidado. É fácil eu dizer para você, ou você dizer para mim, conte comigo, é fácil. Mas será que verdadeiramente você pode contar comigo, eu posso contar com você? É tempo de nós nos quebrantarmos diante do Senhor. Pedro, ele estava tão autoconfiante, que ele estava firme, que ele estava fortalecido, e Jesus sobe com eles. Aqui em Marcos, o capítulo 14, Jesus vai ser mais claro com aqueles discípulos. Marcos 14, versículo 32. Olha para você ver. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupar aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudesses vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Veio terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. É o mesmo Pedro, é a mesma noite, apenas algumas horas adiante. O mesmo que bateu no peito: estou pronto a ir contigo, morrer contigo, mas eu não nego o Senhor. Quando Jesus mais precisou, abriu para eles as suas fraquezas. Jesus tirou a capa de fortaleza e mostrou o verdadeiro Jesus humano, o verdadeiro Jesus fragilizado, pedindo: ajuda-me.
O mesmo Pedro que estava batendo, eu vou contigo, não pôde ficar uma hora sequer com Jesus. Foi dominado pelo sono. Eu digo para você que aqui Pedro ainda estava com Jesus. Pedro ainda não havia abandonado, ainda não havia negado, ainda não havia deixado Jesus. Ele ainda estava com Jesus. Talvez você está dentro da igreja. Talvez você não saiu, você não se distanciou da igreja, você está na igreja. Mas seus olhos estão pesados como o de Pedro. O sono está tomando você como tomou esses homens. Você já não tem mais força para orar, já não tem mais força para jejuar, já não tem mais força para ler a Bíblia, porque você está sendo vencido pelo sono espiritual. E Jesus vai dizer: vigiai e orai. A carne, o espírito na verdade está pronto, mas a nossa carne, ela é fraca. Nós não podemos negligenciar quem nós somos. Você não pode negligenciar sua fraqueza, meu irmão. O Senhor nos manda vigiar, orar, preparar as nossas botijas, encher nossas botijas de azeite. E esse mesmo Pedro, quando Jesus foi preso ali no Getsemane, que eles saíram todos dispersos, e Pedro agora, aquele que seguia Jesus de perto, aquele que andava, aquele que abraçava, aquele que dizia: estou contigo, agora vai seguir Jesus de longe. Pedro não vai mais ter a ousadia de se aproximar de Jesus. No versículo 69 nos diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio, aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Pedro, ele tinha aparência de crente. Pedro, ele tinha um linguajar de cristão. Mas a fé de Pedro, a coragem de Pedro, não tinha. Ele estava fraco. E eu nunca julguei Pedro. Sabe por quê? Porque se muitas das vezes nós negamos Jesus nas pequenas coisas, por que julgar Pedro que negou Jesus com medo da morte? A minha pergunta é: eu estou pronto verdadeiramente? Porque eu dizer é uma coisa, mas se entrasse agora dentro dessa igreja alguém com a arma na mão e me mandasse negar Jesus para viver, qual seria a minha escolha? Qual seria a tua escolha? Nós precisamos olhar para dentro de nós e orar, pedir: Senhor, nos ajude a ser fiel até a morte. Nos ajude a permanecer fiel. Sábado retrasado, o Senhor me deu essa visão. Dentro da igreja, as pessoas chegavam, jogaram gasolina para me negar Jesus, e riscaram fogo. E eu comecei a cantar esse hino: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel.
E o poder, e o fogo não tinha poder sobre o meu corpo, porque eu estava cantando e permanecendo firme, adorando o Senhor. Isso foi um sonho, mas que eu quero que seja uma realidade. Quando a minha hora chegar, eu permanecer dizendo: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. A morte física não tem poder sobre nós, porque podem matar o meu corpo físico, mas o meu espírito, a minha alma estarão preservadas perante o Senhor. Esse é o meu desejo para você, meu querido, que você não viva um evangelho de demagogia, um evangelho de fachada, um evangelho de palavras, mas que viva um evangelho de atitudes. Que se preciso morrer, morra. Que se preciso perder tudo, perda. Mas não negue Jesus, não negue Jesus, não negue Jesus. Porque lá como eu falei para você, Mateus capítulo 24, Ele vai dizer para nós, Ele vai nos dar uma garantia. Olha para você ver. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Iremos passar por momentos difíceis enquanto aqui viver, mas o que perseverar até o fim, este será salvo. Porque como Ele nos diz lá em Lucas capítulo 21, versículo 18 e 19, que é na minha perseverança que eu ganharei a minha alma, eu salvarei a minha alma. Olha para você ver agora o versículo 74. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Pedro agora, depois de negar Jesus, depois de não assumir a sua fraqueza e que ele precisava de fortalecimento, ele agora, de um discípulo, de um seguidor, ele vai começar a praguejar, ele vai começar a amaldiçoar Jesus, o seu amigo, hein? Preste atenção. Isso na mesma noite. É por isso que eu sempre digo: palavras não convencem Deus, porque o Senhor olha o que está no nosso coração. Deus olha o que está no meu coração. Não adianta nada eu fazer uma oração bonita, mas o meu coração está sujo, está podre. Que você possa fazer uma oração hoje, meu irmão, do seu jeito, da sua maneira, mas que seja uma oração sincera, não dizendo para Deus: eu estou pronto, mas clamando: Senhor, me ajude a enfrentar a morte pelo Senhor, me ajude a enfrentar as lutas pelo Senhor, me ajude a suportar as aflições pelo Senhor. Algo que me chama a atenção é a igreja primitiva, os apóstolos, quando foram presos, esse mesmo Pedro, depois que ele recebeu o Espírito Santo no Pentecoste, nunca mais ele foi esse Pedro covarde. Nunca mais ele foi esse Pedro impossível, precipitado nas suas palavras. Não. Esse Pedro que aqui negou Jesus, antes dele receber o Espírito Santo. Por isso que o Senhor vai dizer para eles: olha, vigiai e orai. O Espírito está pronto para encher, para descer sobre vocês, mas a sua carne é fraca, não suporta. Nós precisamos buscar o Espírito Santo, o revestimento do Espírito Santo, porque é uma promessa do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-ás testemunhas tanto em Judeia, Samaria, Jerusalém e até os confins da terra. É na unção do Espírito, é na fortaleza do Espírito Santo que eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Enquanto eu não for cheio desse poder,
Eu serei um Jonathan covarde. Você será uma Maria covarde, será um João covarde. Porque o que nos torna forte diante do nosso Deus é o Espírito Santo que nos fortalece. Aqui Pedro, ele nega Jesus porque ele negou a si mesmo. Pega isso para você. Toda negação, quando negamos Jesus, nós negamos a nós mesmos antes. Negamos a nossa fraqueza. Negamos o nosso real estado espiritual. E isso nos leva a negar Jesus lá na frente. Se eu negligenciar a minha fraqueza, se eu negligenciar que eu não tenho força e dizer, não, está tudo bem, está tudo ótimo, eu vou negar Jesus como Pedro, como esses discípulos negaram. Depois o remorso, a tristeza que Pedro sente é tamanha a ponto dele sair correndo e chorar um choro de amargura, de remorso, de arrependimento. Mas ele poderia ter evitado isso se ele não tivesse negado a si mesmo. Quando Jesus disse para ele, essa mesma noite tu me negarás. Eu quero que você olhe para dentro de você mesmo. Eu não estou aqui te julgando, mas o Espírito Santo está te alertando nessa noite. Se você está fraco, procure seu pastor, ore com ele, peça ajuda, não negligencie. Jesus deu um direcionamento para Pedro, esperando ele ter uma atitude de falar, Senhor, eu lembrei de quando aquele pai, ele clamou, ele caiu diante do Senhor, reconhecendo a sua fraqueza, a sua incredulidade. Eu estou aqui diante do Senhor fazendo o mesmo, me ajuda. Eu sei que eu não tenho coragem hoje para morrer contigo, mas me ajuda, me fortaleça. Não, ele negou a si mesmo, negou a sua fraqueza, dizendo, não, se necessário eu vou contigo até a morte. Isso é sério que eu estou dizendo para você nessa noite. Nós precisamos refletir nisso. Precisamos trazer essa palavra para dentro de nós. Porque enquanto eu não estiver abastecido pelo Espírito Santo, eu serei fraco. Mas o que me chama a atenção é Atos capítulo 5. Esse mesmo Pedro que agora negou com medo da morte, com medo da perseguição. Vem comigo, Atos dos Apóstolos capítulo 5. Eu gosto muito desse texto. Eu amo esse texto. O versículo capítulo 5. No versículo 40. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, versículo 40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio. Sabe como? Murmurando, blasfemando, espraguejando Jesus como Pedro fez lá? Não. Agora esse Pedro que lá atrás ele espraguejou, olha para você ver o posicionamento dele. Eles se retiraram do sinédrio regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Porque eles receberam lá em Atos 2 o derramamento do Espírito Santo, o fortalecimento, o poder do Espírito Santo estava sobre aqueles homens. E agora já não era mais na força deles, mas era na força do Senhor. Eu quero que você olhe para dentro de você nessa noite. Como está a tua fé? Esse Pedro aqui, agora ele vai se alegrar pelo fato dele sofrer, dele padecer pelo nome de Jesus.
E agora ele não está dizendo isso de boca para fora. Não, não. Ele não está dizendo isso de forma precipitada, não. Porque quando o imperador Nero vai prendê-lo, vai sentenciá-lo à morte, e vai falar para Pedro: olha, se você negar Jesus, nós te libertamos. Sabe qual que foi a fala de Pedro? Olha, me faz um favor. Sim. Vire a minha cruz de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser enterrado, ser crucificado da mesma maneira que o meu Jesus. Agora não é um Pedro covarde, não é um Pedro medroso, não é um Pedro carnal, mas é um Pedro espiritual, um Pedro cheio do Espírito Santo, que foi até a morte pelo nome de Jesus Cristo. Que eu, você, possamos alimentar dentro de nós essa fé, alimentar dentro de nós essa esperança, aleluia, que se preciso for morrer pelo nome de Jesus Cristo, que assim o seja, para a glória de Deus o Pai. Santo, santo, santo. Ainda que, aleluias, for para sofrer, chorar, seguiremos a Ele até o fim. Oh, aleluia, aleluia. Oh, Espírito Santo, Espírito Santo, Tu és lindo, Jesus. Oh, aleluia. Vale a pena sofrer pelo Senhor, vale a pena ser perseguido, vale a pena ser caluniado, vale a pena ser apontado pelo nome de Jesus Cristo. Que nós não venhamos parar de pregar, que nós não venhamos parar de anunciar que Jesus o Cristo, Ele vive e reina para todo sempre. Oh, aleluias. Meu Deus, perdoa-nos, perdoa-nos a nossa fraqueza, perdoa-nos, ó Deus. Oh Senhor, aleluia. Coloca a tua mão no teu coração, onde você estiver agora, querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por mim em primeiro lugar, e por todos que me ouvem nessa noite. Eu oro, meu Deus, confessando nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados. Eu oro pedindo ao Senhor que aumente a nossa fé. Eu oro pedindo ao Senhor que aumente, ó Deus, aleluia, a nossa comunhão, intimidade com o Senhor. Eu oro pedindo, meu Pai querido, que o Senhor tenha misericórdia de nós, da nossa incredulidade. Não nos deixa, meu Pai, nos render perante as situações. Não nos deixe, meu Deus, nos render mediante as lutas, as provas, mas que nós possamos, meu Pai, assim como esses discípulos, nos regozijar, assim como os apóstolos, meu Pai, nos sentir felizes pelo fato de sofrermos pelo nome do Senhor. Meu Deus querido, eu abençoo essa pessoa, eu abençoo essa família que me ouve nessa noite. Meu Deus bendito, toca no coração dela, toca, meu Deus, aumentando a fé dela agora, toca aumentando, meu Deus querido, a certeza, a esperança de que o Senhor voltará um dia para nos levar para morar com o Senhor. Meu Deus querido, que nenhum daqueles que o Senhor, meu Pai, aleluia, colocou sobre a minha responsabilidade para cuidar como pastor, para pastorear, que nenhum desses se percam, que nenhum desses se desviem, que nenhum desses se apostatam da fé, meu Pai, mas que venham permanecer firmes, que venham ser constantes, abundantes na Tua presença. Não permita, meu Deus, que as circunstâncias, não permita que as tempestades, não permita que os vendavais, meu Pai, arrebata essa pessoa da Tua presença, arrebata essa pessoa do Teu colo, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Derrama o Teu Espírito Santo, derrama o Teu Espírito Santo, e vem sobre nós como prometeste. Derrama Teu Espírito Santo, derrama Teu Espírito Santo, nosso amigo Santo Espírito, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre nós, vem sobre o Teu povo. Eu profetizo, meu Deus, uma unção nova, eu profetizo, meu Deus, uma libertação nova, uma restauração na vida dessa pessoa. Espírito Santo, começa a encher o coração dela agora. Espírito Santo, começa a encher o coração, a mente dela agora. Oh, rebalaba, candalaba, sodehai, ribe, candalaba, so, aleluia.
essa família. Muda o quadro. Muda o quadro, Deus. Muda o quadro, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Guarde essa palavra, guarde essa reflexão, meu querido. E que a partir de hoje você não venha ser mais o mesmo. Convença Deus nas suas atitudes e não nas suas palavras. Tente convencer Deus nas suas atitudes, porque palavras não convencem Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Até domingo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado a todos que nos acompanharam. Obrigado. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus.